Deus usou o profeta Elias, demonstrando o seu poder, pois ele se dedicou servindo a Deus com prazer. O povo reconheceu que só o Senhor é Deus, buscando de coração em todo caminho seu. Vamos abrir a Bíblia? Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 19. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então, o sacerdócio levítico foi um sacerdócio temporário, e não permanente. O sacerdócio de Cristo é um sacerdócio permanente. O sacerdócio levítico nunca perdoou pecado e não perdoa pecado. O sacerdócio de Cristo perdoa o pecado. O sacerdócio levítico é interrompido pela morte, porque os levitas morrem, né? O sacerdócio de Cristo é eterno, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. E então, o texto de Hebreus 7, de 11 a 19, mostra o fato de que, com Jesus Cristo ter assumido o sacerdócio, tudo mudou. E ele diz: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então ele está querendo dizer o seguinte: se o sacerdócio levítico tivesse resolvido a situação, o problema, não havia necessidade de se levantar outro sacerdote, outro sumo sacerdote.
E por que houve necessidade de se levantar um outro sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é Jesus? Porque o sacerdócio levítico não resolveu, como ele diz, se a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, então o sacerdote levítico não trouxe perfeição nenhuma. Mas o sacerdócio de Jesus trouxe. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, mudou o sacerdote? Mudou. Veterotestamentariamente falando, era o sacerdócio levítico. Neotestamentariamente falando, é o sacerdócio de Cristo. Levítico era da tribo de Levi. Jesus é o sacerdote da tribo de Judá. Houve mudança de lei? Claro que houve. Claro que houve, porque no sacerdócio levítico, o mundo estava sob a jurisdição da lei de Moisés. No sacerdócio de Cristo, o mundo está sob a jurisdição do Evangelho de Cristo. Mudou tudo. Não estamos mais sob a jurisdição da lei de Moisés, do sacerdócio levítico, mas estamos sob a jurisdição do sacerdócio de Cristo, que agora manda o Evangelho, não a lei. E ele diz, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Então Jesus é da tribo de Judá. O sacerdócio levítico é da tribo de Levi. E mudou tudo. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Exato. Por quê? Porque Deus separou a tribo de Levi para servir como sacerdote, fazer os serviços sagrados. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Então Jesus foi constituído sacerdote segundo o poder de vida indissolúvel, indestrutível. Porque os levitas morrem. Jesus morreu, claro, mas ressuscitou. E agora ele é sacerdote eterno. Portanto, se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Melquisedeque, sacerdote para sempre. E Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, também sacerdote para sempre. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Então, a lei é fraca e inútil e foi revogada. O sacerdócio levítico é fraco e inútil, também foi revogado. E agora Jesus assume o sumo sacerdote eterno. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Então, a lei, o Pentateuco, a Torá, nunca aperfeiçoou coisa alguma. Aí você disse, não. Por quê? Porque somente Jesus Cristo pode aperfeiçoar. Quando a Bíblia diz, todos quantos me receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não é a Torá que faz um homem um filho de Deus. Não é a Torá. Quem faz um homem filho de Deus é Jesus. Porque o poder de Jesus transforma um homem degenerado em um homem regenerado. A Torá não faz isso. É por isso que ele diz aqui, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Então a lei não aperfeiçoa nada. Se você quiser ter vida, você tem que crer em Jesus. Tem que abrir o seu coração e receber Jesus como seu Salvador. Porque a Torá nunca aperfeiçoou coisa alguma. E nem vai aperfeiçoar. E por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Por que esperança superior? Porque Cristo é superior à Torá.
Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Cristo é o Filho de Deus. E nós nos chegamos a Deus por intermédio de Jesus, não por intermédio da Torá. Não. Ninguém vai se chegar a Deus por intermédio da Torá. Quem quisesse chegar a Deus tem que ser por meio de Jesus. É por isso que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Deus amou o mundo e deseja te salvar. Seu filho morreu na cruz, simplesmente por te amar. Oremos, agradecemos a Deus por esse momento na tua presença e pelo amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus os abençoe.